E aí, pessoal, então hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a minha trajetória aí no ADCC Trials. Então, eu tive essa ideia de lutar o ADCC logo após o UFC. Talvez eu lutasse o UFC, que seria bem na data próxima do ADCC, então eu não ia conseguir lutar os dois, mas acabou que eu lutei o UFC de fevereiro. E aí, depois do UFC, eu já tinha essa ideia de lutar o ADCC. Fiquei me perguntando se eu lutaria ou não. E faltando, assim, logo depois eu comecei a tentar entender a regra, né? Depois de lutar o UFC, entender a regra do ADCC, porque é diferente, como treinar, né? E pra regra. E faltando umas 2 semanas eu falei com a minha nutricionista. Ela me mandou mensagem, na verdade, porque a gente tava nessa de esperar alguns resultados e não sabia se eu lutava, se eu não lutava. E aí decidimos lutar. Então eu comecei a estudar as regras, comecei a treinar, perguntar mais pra galera como é que funcionava e tal. Foi bom até eu ter feito coach lá na Trials do Rio de Janeiro, porque não vale, né? O feminino que vale pra Trials é só de São Paulo, a do Rio não valia nada, só a medalha no caso. E então eu fui só de coach, mas aprendi bastante fazendo o coach lá dos meninos. E nisso, decidimos lutar o ADCC. Perfeito. Eu peguei a passagem aérea 5 da manhã na sexta-feira, que era o dia de pesagem, e sábado seria o dia das lutas, né? Então eu fui com a minha mãe, a gente saiu bem cedo do Rio para São Paulo, pegamos o carro até Indaiatuba e chegando lá, umas talvez 7h30 da manhã, 8 horas, falaram que a sauna do hotel iria abrir às 9, então já fiquei lá preparada. Eu cortei um pouco mais de 2 quilos, se eu não me engano, acho que 2,6, 2,4. E como a pesagem era só 5 da tarde, eu tive muito tempo para, por exemplo, eu fazia um round de 20 minutos, podia descansar 20, 30 minutos e depois entrava em outro. Quando você faz muito perto do horário da pesagem, a galera geralmente faz por 20, descansa 10, volta 20. Então fica muito, desgastante, né? É chato. Batemos o peso. Tirei ali na sauna, mas, bati muito bem. E agora, reidratar, comer, que amanhã vamos ter algumas brigas aí. Dia seguinte seriam as lutas e no ADCC as chaves saem só também, meio que de madrugada ou no dia seguinte. Eu acordei de manhã, fui ver as chaves, comecei a ver um pouco das minhas adversárias que estavam do meu lado. Pedi pra Rebeca estudar pra mim também, ela me ajudou. E chegando lá, o Braga não lutou, né? O Braguinha lá da Pirâmide. Então ele ficou comigo o tempo todo, o Lucas também me ajudando ali pra aquecer e fizeram coach, né? Me ajudaram. E aí na minha primeira luta, eu vi que era uma menina que gostava de trocar em pé. E como nos 3 primeiros minutos você pode puxar e não vale ponto nem nada, eu puxei e já comecei a utilizar meus ataques de pé, que é algo que eu venho treinando muito. Inclusive pretendo fazer um curso logo sobre ataques de pé. E aí consegui finalizar ali numa AOK. A luta foi bem rápida, assim, durou uns 30 segundos, foi bem boa. A minha segunda luta, eu também entrei com muitas chaves de pé. Teve uma hora que eu senti o pé da minha adversária estalar não, sabe quando você sente fazer assim, eu tomei até um susto na hora, mas tem muitas pessoas que são bem resistentes, então eu não consegui a finalização do pé. Aí depois ela puxou no overtime, que seria -1, e depois eu também tentei atacar guilhotina, trocamos um pouco em pé, depois ela puxou, e aí teve uma hora que eu sentei, só que na regra do ADCC, quando você senta mesmo no overtime, durante 3 segundos vira posição neutra, então ela subiu achando que ela levaria 2, mas na verdade na regra é diferente, né? Então por isso que eu também sentei, porque eu sabia que não teria problema se a gente ficasse ali. E aí no final eu também tentei atacar o braço ali, mas já faltava pouco tempo.
E aí a minha terceira luta eu consegui, a gente ficou, ela me puxou e aí eu fiquei ali tentando passar e tal, aí deu overtime, antes do overtime eu já puxei junto, porque o ADCC é muito sobre regra também, não é só sobre, claro, se der pra gente finalizar a gente vai, assim como aconteceu na primeira e na minha terceira luta, mas ao mesmo tempo é uma estratégia também. E aí eu consegui entrar ali no Choi Bar e finalizar no Armlock, e aí eu fui pra final, com a Maísa e a gente ficou trocando em pé porque não pode puxar. Na verdade até pode, mas ela tomaria menos um se ela puxasse, ou eu também. E aí a gente trocou e tal, aí eu consegui a queda, né? Mas não valia ponto ainda. É que na verdade eu entrei na posição de queda e ela sentou, então não valia ponto. Então é como se eu tivesse quedado. E aí depois ela ficou buscando ali entrar e eu buscando passar. E a luta acabou empatada e foi decisão dos árbitros. E aí eu acabei perdendo na final. Mas essa foi meu primeiro ADCC da minha vida. Sempre quis lutar esse campeonato. Foi uma experiência incrível, poder lutar com a Maísa também foi algo muito legal, porque eu acompanho ela há muito tempo e quanto mais a gente luta com pessoas de alto nível e com um nível técnico, a gente vê que a gente tem que melhorar muito. Então me deu um gás a mais assim para poder treinar e para poder melhorar. Tenho até chances de poder lutar esse ADCC, mas são chances um pouco pequenas, porque a chave feminina só tem 8 atletas e aí eu não sei se teria como convidar ou se fosse só caso, assim, muito difícil alguém desistir de lutar, né, ou algo acontecer. Então é isso, mas espero um dia estar no evento principal, se for da vontade de Deus, e foi um evento incrível. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei um pouco de como foi o ADCC. Quem curtiu, curte aqui, comenta, se inscreve. É um conteúdo diferente do que eu posto no Instagram. No Instagram geralmente são coisas do dia a dia ou posts específicos. Mas aqui são posts que são vídeos mais longos, né? Às vezes de posição também, na horizontal. Então eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Semana que vem tem vídeo novo. Espero que esteja gravando.